Olá, seja muito bem-vindo ao 14º dia da nossa leitura comentada da Bíblia Sagrada. Enquanto nós fazemos aqui os comentários iniciais, você já pega a sua Bíblia aí para a gente ir lendo, comentando, fazendo esse devocional aqui juntos, tá bom? Já pega a sua Bíblia, vamos lá. Nós começamos lá em Gênesis, capítulo 1, né? Hoje chegamos já ao 14º dia. Nós estamos lá em Gênesis, capítulo 6. Hoje nós vamos no verso 13. Né? Essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Você que nunca leu a Bíblia Sagrada, essa é a sua oportunidade de ler a Bíblia Sagrada, de ler a Bíblia toda, tá? Estima-se que 80% dos cristãos, pessoas cristãs que usam a Bíblia como regra de fé, estima-se que 80% nunca leram a Bíblia inteira. Então essa é a sua chance. Agora, se você já leu, essa é também a sua chance de ler mais uma vez. A gente ir aqui juntos, aprendendo, lendo todos os dias, né? Comentando aqui sobre a Bíblia Sagrada. Então, chega de delongas, vamos lá. Hoje, 14º dia, lendo a Bíblia Sagrada, vamos em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 13, que nós vamos falar sobre o dilúvio. Deus anuncia o dilúvio. Então no verso 13 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então nós vimos aqui que Deus já estava por aqui, né? Fala, rapaz, o ser humano é mau, é só maldade, é só tristeza, é só dissabor. Então você vê que o que deixou Deus ali cheio, que deixou Deus insatisfeito com o ser humano é maldade, é impureza, é coisa ruim, né? O ser humano, infelizmente, tem a facilidade para se inclinar para as coisas do mal. E aí Deus falou, não, vou acabar com tudo isso. Vou acabar com tudo isso, vou acabar com o ser humano, né? Porém, somente Noé achou graça perante aos olhos de Deus. Então você imagina, numa população lotada de gente, é milhões de pessoas, só uma pessoa achou graça diante de Deus. E por que essa pessoa achou graça diante de Deus? Porque ela não era maldosa, sabe? Então é isso que faz a diferença, é isso que faz a gente não ser cotado com as pessoas que irão sofrer punição pela maldade, pela maledicência que tem na vida, sabe? Então, continuando, verso 14, aí Deus orientando Noé: Faze para ti uma arca de madeira, de cipestre, farás compartimento na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Verso 15, e desta maneira a farás, né? Deus deu toda a orientação. Desta maneira você vai fazer. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua altura, e de 30 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Né? Aqui tá as medidas. Deus orientou a Noé, você vai fazer assim, vai ter tanto de comprimento, tanto de altura e tanto de largura. Deus deu toda a orientação, né? A melhor coisa é ouvir as orientações de Deus quando Ele nos diz o que tem que ser feito. Às vezes Deus diz assim, faz assim, e a gente, tá bom, vou fazer. E a gente quer fazer do nosso jeito, e não é bem dessa maneira, né? Verso 16, farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima. Lá em cima, uma janelinha. Lá na frente nós vamos saber o porquê dessa janela, né? Deus mandou criar essa janela para ser usada lá na frente. Isso quer dizer para a gente alguma coisa, sabe? Deus às vezes fala assim, faz isso aqui hoje. Para a gente talvez não tenha nenhum sentido, mas lá na frente fará sentido, nós vamos ver, né? Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado, na lateral, né? Far-lhe-ás andares primeiro, segundo e terceiro. Então nós vemos aqui que a arca tinha 3 andares, né? 3 andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerás, exceto
quem estiver dentro da arca. E foi minoria que entrou na arca. Tá? Então, verso 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para as conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Porque se Deus acabasse com tudo, não ia sobrar nada, né? Tudo aquilo que Deus fez lá, né, de animais, ia se perder, nada ia ser conservado. Então Deus orientou aqui a Noé a conservar 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, né? Aí verso 21. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento teu e das pessoas que estão te acompanhando. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu vou ler o verso 22 de novo. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim Noé fez. Então você vê que Noé seguiu exatamente a instrução de Deus. Tudo que Deus mandou, Noé fez, sabe? Então, vimos que a maldade fez com que Deus determinasse uma sanção, determinasse uma punição contra a humanidade. E a única forma de escapar dessa punição é achando graças aos olhos do Senhor, que isso foi no vídeo anterior a esse, né? Na leitura anterior a essa, falando que a única forma de achar graças aos olhos do Senhor, né? A única forma de escapar do mal, da maldade, do castigo, é achando graça aos olhos do Senhor, é sendo bom. Então, se tem uma coisa que deixa Deus por aqui, é maldade. E o que a gente mais tem no nosso mundo hoje é maldade. Parece que a gente não aprende, sabe? Então, nós precisamos fazer tudo conforme o Senhor está nos orientando. O que ele pediu para Noé fazer? Noé fez tudo certinho, do jeitinho que Deus mandou. Então a gente precisa fazer exatamente isso, fazer tudo conforme Deus tem mandado. Se a gente tem escapado de ser mal, que é um escape, né? Estão sendo mal, estão sendo perigosos, mas nós não. Nós não pertencemos às pessoas que fazem o mal. E essa é a única forma da gente se livrar disso, né? E aqui nós vimos claramente Deus punindo toda a humanidade. Mas Noé conseguiu se livrar. Por quê? Porque Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E depois de achar graça aos olhos do Senhor, ele obedeceu a tudo quanto Deus tinha ordenado para ele. Qual a lição que nós podemos aprender disso aqui? Que primeiro, temos que sair da maldade, deixar a maldade, que a Bíblia diz, até do dia Deus fala, não se preocupe com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então o dia já é mal, nós somos seres maus. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir mão da maldade, sair da maldade. E segundo, fazer tudo conforme a orientação de Deus. Nós devemos seguir à risca tudo aquilo que Deus manda, porque é isso que vai livrar a nossa alma, é isso que vai nos livrar em meio às tempestades da vida. Quando Deus decidir punir as pessoas, como Ele decidiu punir aqui no dilúvio, Ele irá providenciar um lugar seguro e falar, faça assim, assim e assim. Então, quando Deus for fazer isso aqui na nossa sociedade, no nosso tempo, Ele vai nos prover o escape e vai falar, faça isso, isso e isso, e a gente precisa fazer dessa forma. Nós lemos hoje como Deus criou a arca e lá fez entrar Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E aí, 2 animais, um macho e fêmea de cada espécie, para preservar os animais que nós temos hoje. Fernando, parece loucura, Fernando, parece estranho. Eu concordo, a gente tem que ter a cabeça no lugar. Parece ser estranho, parece ser complexo. É por isso que a Bíblia é uma questão de fé. E a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, todo aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé e acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que buscam a Ele. Esse é o meu desejo, que você se afaste da maldade e que você siga a orientação de Deus. Esse foi o nosso devocional de hoje, nosso 14º dia, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui, que eu anoto, né? É o nosso 14º dia. E assim nós terminamos Gênesis capítulo 6 e no nosso 15º dia vamos para Gênesis capítulo 7. Até o nosso próximo devocional, nossa próxima leitura comentada da Bíblia. Tchau!